Nunca duvide da força da sua arte. Nunca pensei em ser artista, na verdade. Nunca foi uma ideia que eu tive clara na minha vida, mas é algo que acho que foi muito natural por ser quem eu sou. Acho que eu comecei a me aprofundar em arte quando eu entrei para a graduação em artes visuais. Na verdade, minha intenção era ter feito graduação em design ou publicidade, mas eu consegui uma bolsa para estudar artes visuais e para mim fez sentido, por conta das condições na época. Eu resolvi dar uma chance e me apaixonei pela arte. Foi ali que eu fui entender que era ser artista, o que era trabalhar com artes visuais, o que era arte contemporânea. Esse lugar, hoje atuo como gerente criativo nesse espaço, e é algo que eu gosto muito de fazer, mas que não me preenche enquanto artista que sou e que tenho me entendido. Eu busquei maneiras de me sentir confortável nesse espaço. Uma delas foi, ano passado eu realizei 2 residências artísticas, né? Uma no Rio de Janeiro e uma na Argentina, que eu tive a graça de ser aprovado em ambas para participar no ano passado. E aí, ao me colocar nesses espaços com outros artistas e de voltar a dialogar com outros artistas, discutir sobre a minha produção e a produção de outros artistas, eu fui me sentindo mais confortável nesse lugar. Ter o ateliê que a gente está aqui hoje, né? De organizar um espaço para o meu trabalho e de entender que eu preciso me responsabilizar pela minha produção artística também e levar ela a sério. Eu lembro que o desenho é parte da minha vida desde antes de eu falar, desde antes de eu ter noção de quem eu era. Eu acho que o desenhar já estava fazendo parte disso. E assim, isso é normal para criança. Toda criança desenha. E aí, gradualmente, isso vai sendo trocado pela escrita, pela fala, né, por outras questões. Mas todo mundo desenha e a grande questão para mim é que eu nunca parei. O momento em que eu me torno um profissional, um artista, é meados de 2004. Eu já estava na faculdade, já estava cursando artes visuais na Unicamp, e foi nesse momento, nessa transição de 2004, que eu comecei a me entender como artista, porque o meu desenho deixou de ser apenas uma representação das coisas do mundo e deixou de ser, por exemplo, focado em história em quadrinho de super-herói, que era o meu foco principal, era o que eu mais queria fazer. E eu comecei a produzir, por um lado, uma vertente mais artística, onde o desenho e o quadrinho era para me expressar, para me entender e processar o que estava acontecendo na minha vida. E por outro lado, eu comecei a atuar como ilustrador para publicidade. Tudo começou na escola. Eu estudava no Arnaldo Rossi, tinha uma professora que estava se afastando, que era a professora Ruth Pelati. Sei que montaram ali um coral com os alunos. Eu estava na 3ª série e me escolheram para ser o maestro do coral. Mas a professora Ruth não estava na escola, então nós refizemos a apresentação na casa dela. E depois da apresentação ela me chamou e falou assim: menino, você tem talento para música, você deve estudar violão com a professora Jacira Guilherme, que era uma professora que lecionava aqui na época. 9, 10 anos eu comecei a tocar violão. Então, aí com 15 para 16 anos, a gente já tocava violão, né? O pessoal passava, via a gente cantando, tocando. Aí meu pai me chamou, falou assim: olha, tá na hora de vocês decidirem. Ou vocês seguem a carreira como músicos de verdade, ou vocês vão ter que trabalhar. Então nós começamos a tocar, quando eu digo nós, eu e meu irmão, era João Paulo e Léo, né? Começamos a tocar nos barzinhos. O tempo passou um pouquinho, o nome nosso ficou Os da Lua. Todo mundo conheceu aqui na cidade como Os da Lua. Então os da Lua tinha equipamento de som, os da Lua tinha uma perua Kombi. E começamos a fazer show em toda a região aqui. A minha mãe sempre perguntava, né, para mim, para o meu irmão, se era isso mesmo que a gente queria. Ano 2000, nós passamos por uma crise financeira muito difícil na minha família. E meu pai chamou a gente para conversar e falou assim: olha, não tem mais condições, nós estamos passando por uma situação difícil, então vamos ter que vender tudo. Meu irmão não quis mais tocar, não quis mais ser artista, né? Seguiu a vida dele. E eu falei assim: não, eu nasci para ser artista, eu não vou desistir, não. Foi aí que eu falei assim: não, eu preciso profissionalizar. E aí, em 2006,
voltando para a pedreira. Voltei a trabalhar com outros artistas, querendo implantar esse sistema mais profissional. E aí eu falei assim, não, então eu vou ter que fazer alguma coisa para mostrar que o que eu estou falando não é maluquice. E foi aí que eu comecei a imitar o Raul. Eu comecei aqui, passei em praticamente todas as escolas da cidade. Nunca foi um desejo meu me tornar bailarina. A minha família me apoiava muito, e a minha família é muito artística também. E aí, no ano de 2011, eu estava entrando para o 3º colegial da escola. E aí fica naquela decisão do que você vai ser, de que faculdade você vai prestar. E aí surgiu a oportunidade de eu prestar a audição do Bolshoi. Eu queria tirar aquele peso de, nossa, todo mundo fala que eu me dou bem com a dança. Será que eu sigo ou será que eu não sigo? E aí fui para essa audição, me coloquei no último lugar da barra. Assim, não era um desejo, né? E aí eu passei. Eu me formei em 2015 lá. Eu fiquei 3 anos me profissionalizando, 3 anos e meio. A minha vocação na vida era trabalhar com a dança de alguma forma. E ali eu vi professores incríveis, eu tinha professores russos, ucranianos, brasileiros, e eu entendi que eu seria professora, não bailarina. Então, desde o primeiro momento, ali a profissionalização foi para ser professora mesmo. Discorro sobre estudo, sobre paisagem e natureza, de maneira geral, mas mais particularmente eu discorro sobre o percurso da minha vida. Eu gosto muito de explorar as materialidades que a natureza me proporciona. Então, um exemplo, eu me aprofundo muito nas questões estéticas das rochas, que é algo que é perceptível no meu trabalho, né? Eu entendo as rochas como marcadores geográficos da paisagem, uma materialização da paisagem, né? Ela enquanto elemento que existe dentro da paisagem e como uma maneira de representar a própria paisagem. Por exemplo, uma coisa que sempre me inspirou muito é aquele trecho de uma conversa que você ouve quando você passa pelo ponto de ônibus, sabe? Então, assim, alguém está conversando alguma coisa e você fica pensando, de onde veio e para onde vai essa história? Quem são essas pessoas? Por que elas estão desse jeito? Geralmente parte de uma ideia. Algo que eu queira contar, um momento, uma frase, enfim, um sentimento. A partir daí eu tento desenvolver em paralelo o texto e o desenho, e eu não sou muito tradicional no sentido de fazer um roteiro com página 1, quadro 1, descrição exata, texto. Eu deixo a coisa meio que fluir, quase como se eu estivesse fazendo poesia. Eu sempre imaginei que o artista tinha que agradar o público. Mas foi depois de muitos anos de vivência que eu descobri que o artista não tem que agradar o público. O artista tem que impressionar o público. O artista tem que conquistar o público. E com a arte, de que forma? Contando a verdade, o que eu conheço, o que eu aprendi na minha vida, expressando de uma maneira que as pessoas que estão vendo o que eu estou fazendo, seja um livro, seja um quadro, uma escultura, seja um filme, que elas entendam e que isso acrescente algo na vida delas. Chegou a hora, então, de eu dar vida, né, de eu dar cara para o J. Peron e deixar as personagens de lado. Foi aí que eu decidi fazer um filme. E por que um filme? Eu tinha sido convidado para participar de um filme como ator. Chegou no dia da gravação por vários motivos, eu não sei quais, mas eu não fui escalado. Quer dizer, eu fui escalado, mas naquele dia não me chamaram e eu perdi o contato com o pessoal. E eu falei assim, poxa, por que eu preciso esperar alguém me convidar para fazer um filme, se eu posso fazer o meu filme? Então, naquela noite eu escrevi o roteiro, convidei um bando de amigos, fizemos um filme independente chamado Lobisomem de Pedra de Fogo, que rodamos uma parte aqui em Pedreira e uma parte em Monte Alegre do Sul. E daí eu falei assim, poxa vida, eu já tinha trabalhado na televisão em 97, 98, eu falei assim, eu acho que eu ainda levo jeito para isso, vou me dedicar ao cinema. E de lá para cá venho produzindo documentários e filmes e afins. Meu trabalho não existiria sem pedreira. A maior parte dos meus trabalhos são realizados em paisagens pedreirenses. Sou até, acho que um pouco apaixonado, assim, por tudo isso. Tem gente que não entende, tem gente que não enxerga o que eu enxergo. E acho que tudo bem, acho que eu entendo um pouco da missão do meu trabalho enquanto artista,
um pouco nesse lugar também, já que nem todo mundo consegue enxergar o que eu enxergo, eu posso usar o meu trabalho para fazer essa ponte. A gente tem sim, né? É muito espaço o teatro, ele é muito incentivado aqui na nossa cidade, a dança é muito incentivada, e acho ótimo que seja, né? São formas de arte totalmente válidas, mas eu acho que falta muito ainda para a gente ser reconhecido, para a gente ser entendido, tudo que a gente faz enquanto artista ser reconhecido de maneira mais abrangente. Mas, então, eu entendo que eu tenho esse lugar também do que eu posso fazer para melhorar esse espaço, mas eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? E nesse sentido, eu sinto que falta muito para a gente ainda ser valorizado e entender que a arte é uma maneira de levar não só o trabalho do artista, mas o lugar que o artista se encontra para outros lugares, né? Acho que é muito importante para a nossa cidade. Eu acho que é mais uma questão de iniciar o diálogo, sabe? E nesse momento tem sido difícil iniciar um diálogo na cidade. E aí machuca um pouco, porque justamente como você falou, o meu trabalho ele é intrinsecamente relacionado com pedreira. Então o que eu mais gostaria é de que meu trabalho ele tivesse visibilidade na nossa cidade e tivesse o entendimento e a compreensão das pessoas aqui. Eu vejo que há um intuito de incentivo, mas precisaria de um pouco mais. Tem muitos artistas incríveis aqui na cidade. Eu saí daqui da cidade para ir para um lugar tão legal, assim, né? Que é reconhecido mundialmente. E falta incentivo, assim, né? Falta reconhecimento, falta lugares para divulgar a sua arte, falta eventos. Eu acredito muito que a arte precisa estar na rua, precisa estar em lugares acessíveis, porque ela é uma vitrine para todo mundo. Então, se eu danço em algum lugar e você me vê, você vai ser tocada de alguma forma. Você não precisa ser bailarina, mas você vai entender de alguma forma essa manifestação. E isso vai te transformar de alguma forma. Eu tenho dificuldade hoje de produção porque a gente não tem uma vitrine, um lugar para ser produzido. Então, por exemplo, a escola sai da cidade para ir para outra cidade apresentar. A gente não tem um teatro para isso, né? E eu acho legal que tem esse movimento de querer trazer o teatro de volta, das pessoas procurarem o teatro de volta, mas não tem. É uma realidade que não existe ainda. Então, é muito complicado levar 90 bailarinos, família, para outra cidade, se apresentar e o público local não ter acesso. Pedreira é um público exigente. Pedreira é um público que tem uma certa, como que eu posso dizer? É exigência mesmo, a palavra é exigência. Por que eu digo isso? Porque nós não temos aqui na cidade a tradição de um teatro. Nós já tivemos, mas não tem mais. O cinema. Por quê? Porque o povo de Pedreira é um povo trabalhador. É um povo que trabalha. E trabalha muito. E o povo que trabalha chega em casa cansado. Então, por isso que eu digo que é um público exigente. Porque, assim, não é qualquer arte que chega até o público pedreirense. Não é qualquer coisa que agrada. Por ser um público exigente, a gente precisa se dedicar muito, estudar muito, para ser aceito. Porque, primeiro, o artista tem que ser aceito. E aí sim, depois, ele vai ser, no segundo momento, compreendido. Eu acho que essa fase de ser aceito é a pior fase, a fase mais difícil, porque é ali que você tem que se identificar como artista. O que eu quero fazer, o que eu quero passar. Existe um problema, e isso a gente não pode culpar ninguém, porque isso é até bíblico, que o profeta não é reconhecido na sua terra. E eu acho até normal, não é uma cobrança, não é uma mágoa, não é nada, porque tem que ser assim. Eu não quero que isso soe pessimista ou negativo, mas meio que não tem uma cena, né, em Pedreira, assim.
O que eu lembro da minha vivência toda, mesmo depois que eu tinha me mudado, mas assim, a gente acaba se conhecendo. Quem trabalha com arte, quem mexe com arte, uma hora ou outra você acaba se conhecendo, vira amigo. Eu já tive banda também por muito tempo, então assim, você conhece a galera das bandas, e aí você conhece o pessoal do grupo de teatro, aí você conhece o pessoal que gosta de desenho. Mas eu sinto que por mais que houvessem tentativas, elas não eram muito duradouras, e era muito difícil de ter um apoio, eu diria uma estrutura mais sólida por baixo. E essa estrutura sólida não é o artista que resolve, sabe? A gente pode se juntar, dar um jeito de produzir, dar um jeito de mostrar. Mas se você não tem uma estrutura por trás, de local, de equipamento, sabe? E também, claro, de interesse do público. Uma coisa que eu considero um pouco mais sólida, talvez, são os festivais de dança, que todo ano tem as companhias de balé, tem as escolas de street dance, sempre tinha as apresentações, e essas eu via como uma coisa assim, tá, todo ano tem, é mais ou menos garantido. Festival de bandinha, todo ano acaba tendo, mais ou menos garantido. Agora, as artes visuais mesmo, pintura, desenho, sei lá, escultura, que seja, eu nunca vi isso ser presente, sabe? Eu nunca vi isso existir o suficiente para a gente poder falar, ok, isso é. E eu acho que essa falta sei lá, de um incentivo administrativo, sabe? De governo, né? De fomentar isso, de produzir isso, de dar estrutura para tudo, isso reflete também na população que, não tendo essas coisas para ver, não espera que tenha, sabe? E aí isso cria um outro ciclo reverso, que é as pessoas da população que geralmente não estão de olho em arte, não se preocupam em eleger pessoas que são do meio artístico para que elas trabalhem para que a arte exista. Pedreira é o berço dos artistas. Pedreira, inclusive quando eu estive no programa do Ratinho, ele me perguntou, né? A terra da louça, da porcelana? Eu falei, não, a terra do artista, tem muito artista em Pedreira. Até no trabalho de louça e de porcelana tem artista. Por exemplo, a gente tem uma corporação musical aqui mais antiga do que a cidade. Nós fornecemos músicos aqui para todas as corporações musicais da região. É o seguinte, nós temos aqui artistas que talvez Pedreira não saiba, mas que são reconhecidos a nível nacional e até fora do país. Por exemplo, nós temos o Lucas Campassi, que é um violeiro. As pessoas que mais me vêm à mente é o Fábio Miranda, que é da minha família. E eu acho que ele me ensinou muito a questão de ser artista, porque ele produzia e eu ficava olhando, então sempre estive com ele. A Helena Ancona foi uma grande professora minha e eu tenho um carinho gigante. O João Paulo foi meu primeiro professor de dança e eu acho que isso fez diferença, assim. E eu sempre estava nas produções do Centro Cultural. O Mário Cal, quadrinista incrível, daqui da cidade de Pedreira. Eu fui conhecer o Mário Cal quando eu estava na faculdade, porque ele foi fazer uma palestra na faculdade. E quando ele falou que ele era de Pedreira, como assim? Tem um quadrinista com trabalho, o trabalho dele é impecável, e ele é de Pedreira e eu não sabia. Eu, com meus 20 anos de idade, já no meio das artes lá, não sabia que o Mário Cal era quadrinista. Então, acho que só comprova o ponto da visibilidade que eu tenho falado. Então, conheço o Mário Cal, a própria Carol Pansani, né, da área da dança. Tem o Fernando Nunes, que é ilustrador daqui de Pedreira também, ilustrador digital, que tem um trabalho incrível e que eu ouço falar muito pouco aqui em Pedreira também. A rede dele está toda na internet também. Eu gostaria de citar o Pedro Ferreira, que a gente se encontra, inclusive, em eventos de quadrinhos por aí. Também produz quadrinhos, produz animação. E o Luiz Panigassi, ele é editor da Tundra. Então, ele abriu uma editora para poder publicar quadrinhos, né? Então, tem gente em Pedreira trabalhando e criando como artistas. E aí eu queria citar o meu avô, que é o Civiro Cal, já falecido. Mas o meu avô trabalhou por muitos e muitos e muitos anos na cerâmica, na porcelana em Pedreira, decorando, pintando, né? E ele treinou muitas pessoas que trabalharam com isso também, né? Na decoração das peças de porcelana, naquele auge de Pedreira, dos anos 40, 50, 60.
E o meu avô trabalhou com cerâmica, trabalhou com essa decoração da cerâmica e era um pintor de paisagem. Então, a família tem em várias casas da família, tem telas do meu avô de pintura a óleo, sempre com temas bem bucólicos, bem de paisagem de fazenda, sabe? De casinha do campo, do barquinho no lago. E foi um dos primeiros contatos que eu acho que eu tive da minha vida com alguém criando imagem. Para mim, arte é manifestação de expressão do que você sente, do que você pensa. É um jeito de falar com o mundo, sobre o mundo, de expressar os seus sentimentos, de criticar, de elogiar também, às vezes, né? Por que não? E geralmente isso daí está associado com essas produções que envolvem imagem, som, atuação, performance, dança, né? Mas aí a gente pode, como eu falei, nesse depende, pode ser tanta coisa que é tudo e é nada ao mesmo tempo. Arte, para mim, é a forma que eu tenho de externalizar para o mundo a forma como eu vejo o mundo que eu vivo. Eu vejo a arte como forma de educação. Para mim, a arte e educação tinha que estar sempre ligado, e é isso que eu tento levar para os meus alunos. A dança, para mim, me moldou como ser humano. Então, eu não me reconheço Carol sem a dança. Então, ela me construiu como pessoa. E aí entra muito na questão, a dança é arte e a dança me educou. Ensinar, para mim, é transformar. Então, a cada dia eu transformo a vida de um aluno. Ele chega aqui de um jeito e eu tento que ele saia de outro jeito. Não é fácil ser uma bailarina clássica, não é fácil viver da arte. Então, às vezes, é desafiador. Às vezes você fica desmotivado, às vezes você fica muito feliz. Nossa, meu aluno conseguiu atingir o que eu queria. Mas é um processo lento. Quantas noites, quantas madrugadas a gente passa acordado pensando como eu vou terminar esse roteiro? Como é que eu vou dar sentido a essa obra? Como é que eu vou... Poxa, eu estou fazendo uma escultura, eu cheguei num ponto, pô, se eu bater aqui, eu quebro o braço da escultura. Como é que eu vou fazer esse entalhe na madeira? Como é que eu vou combinar essa cor nesse quadro? Quer dizer, então, chega um momento que a gente passa por um bloqueio artístico. Isso ninguém acompanha. Ninguém de fora acompanha. Eles veem, o público vê a obra pronta. E até chegar lá, o que nós passamos? A dificuldade. Isso é um trabalho mental. E em alguns momentos difíceis da carreira, porque a gente tem altos e baixos em tudo, né? Na vida a gente tem altos e baixos. Eu me lembrava dessa frase, insista, persista e nunca desista. Porque a gente cava, e quando a gente está próximo a encontrar o tesouro, a gente desiste. Então, se eu pudesse dar um conselho para os artistas que estiverem assistindo esse filme, é esse. Não desista jamais do seu sonho. Porque quando a gente deixa de sonhar, a gente deixa de viver. Exista, né? Exista em algum lugar para que as pessoas te encontrem. Só que para existir, você tem que produzir. Então, assim, produza. E produza muito, porque a gente só evolui com uma produção constante, com essa vivência eterna do artista, porque a gente nunca está pronto, de verdade, né? É uma formação eterna. Então, você tem que produzir. Para produzir, você tem que se manter inspirado. Então, assim, encontre o que te inspira. Um outro conselho que eu acho que é importante é não se medir pela régua dos outros e muito menos não criar expectativas baseadas em coisas que são inviáveis de replicar. Não se preocupa em se tornar o grande nome da arte mundial, porque isso não importa. Se preocupe em se apaixonar pelo seu trabalho. A pessoa precisa estudar muito para conseguir algo, se dedique. Diria também para ela cuidar da mente, que eu acho que isso vai ajudar demais, e que foque nela, que tenha inspirações próprias, que veja o que é certo, o que é errado, o que funciona, o que não funciona. Mas geral, para mim, eu acho que a pessoa tem que saber estudar. Acho que o segredo é você dar vazão ao que você está pensando, ao que você está refletindo, independente da maneira como você vai fazer isso. Se vai ser de uma maneira informal ou formal, se vai ser profissional ou como hobby, se vai ser de um rascunho ou se vai ser de maneira mais definitiva. Eu acho que o importante é você dar vazão.
para a sua produção, para a sua criatividade, para os seus pensamentos. Porque eu entendo como a produção artística como uma maneira de me comunicar. E eu acho que se as pessoas entenderem a produção artística delas dessa maneira também, como uma maneira delas se comunicarem, elas vão entender que não existe empecilho para isso. É só elas começarem a fazer. Não é fácil viver da arte. Não é uma coisa simples viver da arte. Mas insistir, e isso é louvável, sabe? Fala assim, não, eu quero, eu vou fazer. Ah, mas quando todo mundo vai contra, é mais gostoso ainda, porque você fala assim, não, eu vou fazer. Não para provar para os outros, mas para provar para você mesmo que o que você quer fazer, você acredita, é certo na sua cabeça, é um sonho, é uma meta. E aí quando a gente se aproxima, chega e alcança, as pessoas que não acreditavam passam a acreditar, porque assim, não porque você fez para impressioná-las, porque você fez porque você acreditou. E quando a gente acredita, a gente chega em qualquer lugar.